Era uma vida muito sacrificante para mim viver na cidade. E o retorno para o interior, ele é cheio de estigmas, né? É. Só volta quem não deu certo. Então isso durante um tempo me bloqueou, né? Mas chegou um momento lá pelos 30 e poucos anos que eu não aguentava mais viver em Salvador. Já me sentia adoecido, Uhum. estressado, não dormia. Acordava todo dia 3 horas da manhã. Isso aqui é o paraíso para mim. Aqui a gente está vendo Angico, Itapicuru, Catingueira. Vou completar 8 anos e eu nunca destoquei essa fazenda. Mas aqui a gente tem a concepção que a jerema é uma planta sagrada, né? Tem o requeijão de vaqueiro e tem o requeijão de corte. O que eu faço aqui é o requeijão de corte, que é o produto por excelência dessa região. Porque a estrutura é relativamente pequena. Do ponto de vista de investimento, não é algo, né? Eu gastei aqui uns 40 mil só. Essa medalha foi a medalha que foi um divisor de águas para mim, que foi a medalha que a gente ganhou em 2022 no Mundial do Queijo de São Paulo. Com queijo feito aqui, pensado aqui e dentro desse conceito que escolhe essa árvore aí. Tive a coragem de voltar, né, de fechar meu escritório e começar praticamente do zero. Então o começo foi muito difícil, né? Começar do zero é muito difícil. Tanto para mim quanto para minha esposa. E graças a Deus ela encarou a missão de voltar comigo. E foi o que me deu assim a base, a confiança necessária para estar aqui até hoje e não querer sair daqui nunca mais, né? Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui na zona rural de Santanópolis. Estou na propriedade do meu amigo João. Léo está aqui já dando um trato no gado. Eu estou aqui com o meu amigo João, que daqui a pouco vai se apresentar, mas eu já vou dar um aperitivo aqui. João é produtor de leite e de queijo, mas se apresenta melhor, João. Acho que você consegue falar bem melhor do que eu. Sou João Campos, produtor aqui em Santanópolis. Sou a sexta geração aqui nesse chão produzindo. E queijeiro sou a terceira geração, retomando uma tradição familiar que parou em 93, depois da grande seca de 93. Meu pai fechou a queijaria dele e a gente recomeçou o trabalho por volta de 2018, 2019. A partir da constatação de que o leite desse gado era espetacular. E é isso, aí já conquistamos alguns prêmios aí, Brasil e mundo afora. As únicas medalhas do queijo baiano fora do Brasil foram nossas, a partir de queijos maturados com umbu e com araçá. E é isso. Bom, então acho que a gente vai. Eu quero ver o queijo, eu quero ver a queijaria, mas eu Joia. quero começar aqui do pasto ou do curral, da raça, do gado. Você vai me dar mais detalhes aí, Guzerá, que eu, particularmente, por onde saio aí visitando as propriedades, eu acho que é a primeira que eu faço um vídeo com Guzerá. Me diga aí como é que começou, fala um pouquinho sobre a raça. Eu vou mostrar, aproveitar falando, mostrar os animais, você vai falando. Eu voltei para o interior em 2015 e adquiri uma pequena propriedade. Para torná-la economicamente viável, eu precisava explorar o leite. Uhum. Mexer com gado de corte não me daria a rentabilidade necessária para manter a propriedade, para justificar o investimento. Então passei a estudar a produção de leite. Uhum. E a partir de alguns contatos e estudos, eu concluí que para escapar às dificuldades da seca, eu precisava de um gado adaptado ao semiárido e o Guzerá se mostrou a raça mais adequada. Quando você voltou à propriedade, a fazenda estava em atividade com outro gado? Essa fazenda era de Tonho de Nonô, onde a gente está hoje, era de Tonho de Nonô, o cara que produzia o melhor requeijão aqui da região. Então já era uma propriedade com essa vocação. Mas meu pai está aqui do lado
e ele interrompeu, suspendeu a produção de leite em 93. De 93 até hoje ele foca só em gado de corte. Uhum. Então quando eu falei para ele que eu ia mexer com leite, ele enlouqueceu, né? Achou um absurdo, com receio de que acontecesse comigo o que aconteceu com ele. Então eu precisei explicar para ele que eu estava estudando, que eu proporia um negócio novo, um negócio menos sujeito às dificuldades da seca, sobre aquele prisma de não combater a seca, de conviver com a seca. Então eu precisava de um gado rústico, que aproveitasse toda a forragem que a Caatinga nos oferece, para que eu conseguisse produzir a baixo custo, né? E produzir um leite de qualidade. O leite dessas vacas, assim, quem conhece, quem prova eles, como a saudosa professora Maria Helena, fica encantado, né? É um leite que não salga. É um queijo que eu não consigo salgar a massa, de tão doce que é o leite. Então há vários detalhes aí que corroboram essa constatação minha de que o leite é um leite realmente acima da média, né? Vários detalhes, não sei se eu posso falar todos. Não, se quiser, fica à vontade. O vídeo aqui a gente não tem... É isso, não, porque eu termino implicando algumas pessoas, mas assim, é um leite que quando eu vendia, não posso falar isso não. Era um leite, quando eu vendia, era um leite muito procurado. Tinha gente que só queria o leite daqui. Sim. Entendeu? E tinha gente que só fazia queijo, quando ia fazer queijo, só fazia queijo com o leite daqui. Tá. De tão bom que é o leite, entendeu? E tanto pelo sabor, quanto pelo rendimento. Entendi. Mas o motivo que te fez procurar o Guzerá no início não foi nem o leite, foi a questão da... É um animal para o teu... Qual é o bioma aqui? É Caatinga? Caatinga. Caatinga, né? Caatinga. Bom, você disse que saiu para estudar e voltou e decidiu pesquisar um pouco para ver. Você estudou o quê? Foi fazer o quê? Eu fiz Direito e Antropologia. Direito e Antropologia? É. E não me adequava muito à cidade, né? Uhum. Era uma vida muito sacrificante para mim viver na cidade. E o retorno para o interior, ele é cheio de... Como é que eu posso dizer? De estigmas, né? Só volta quem não deu certo. Então isso durante um tempo me bloqueou, né? Mas chegou um momento lá pelos 30 e poucos anos que eu não aguentava mais viver em Salvador. Já me sentia adoecido, estressado, não dormia. Acordava todo dia 3 horas da manhã. E hoje uma coisa que eu faço normalmente, né, que eu chamo de síndrome do tirador de leite, né? O negócio tá tão dentro da minha genética que eu acordava era querendo estar dentro de alguma atividade rural. Mas dentro do contexto da cidade, aquilo era tido como um fator de adoecimento, né? Mas hoje não, hoje eu sou um cara que durmo cedo, acordo cedo, sigo aí o fluxo da natureza o máximo que posso. E tive a coragem de voltar, né, de fechar meu escritório e começar praticamente do zero. Então o começo foi muito difícil, né? Começar do zero é muito difícil. Tanto para mim quanto para minha esposa. E graças a Deus ela encarou a missão de voltar comigo. E foi o que me deu assim a base, a confiança necessária para estar aqui até hoje e não querer sair daqui nunca mais, né? Foi uma transição gradual ou você virou a chave de vez? Ah, eu caí fora. Virou a chave? Virei a chave. Hoje você não atua mais na advocacia? Atuo sim. Não tanto quanto eu atuava, muito menos. Hoje eu escolho com quem eu quero trabalhar. E, inclusive, dentro da nossa conversa, é importante as pessoas saberem que eu tenho outra atividade econômica. Entendeu? Porque isso impacta no sistema que eu escolhi. Se eu fosse viver do gado, eu teria que explorar muito mais a atividade. Eu teria que estar muito mais, me doar muito mais, sabe? Para conseguir o resultado econômico que me desse o dinheiro necessário para me manter. Como eu tenho outra atividade que eu consigo trabalhar, por exemplo, só com vaca Guzerá, entende? Eu acho que esse detalhe é importantíssimo, porque de repente o camarada assiste o vídeo e vê, né, a estrutura que você tem e tal, só opa, dá. Não. Dá, depende do estilo de vida.
Mas é importante a pessoa ter esse conhecimento para não entrar cega. Bacana. Bom, eu não sei qual é a produtividade média, porque, como eu te disse, eu nunca visitei nenhuma propriedade que trabalha com Guzerá, que tem Guzerá. É Sindh, holandês e tal. Falei um pouquinho sobre a Guzerá em termos de média de produção de leite. É uma vaca que pare todo ano, Hum, né? Tempo bom, tempo ruim, é uma vaca que emprenha e está parindo todo ano. uhum, Vacas com intervalo entre partos. A partir de 15 e 16 meses elas vão para abate. Então aqui, se eu for dar uma média para você, as vacas estão parindo a cada 13 meses, 12, 13 meses. E aqui a produção é a pasto, eu não dou um caroço de milho, certo? E isso nos leva, considerando também, por se tratar de um zebu dupla aptidão, para alguns a lactação é baixa, mas vamos dizer que a média de lactações aqui seja 750 litros por lactação, por vaca. Isso daria uma média diária de, mais ou menos? Depende muito, depende muito. Essa conta de cabeça eu não tenho. É porque... Vamos dizer aí, não sei. Posso fazer a conta para ficar Pode. precisa? Não, porque geralmente quando as pessoas mensuram, né? Não, essa vaca aqui eu tiro 15, eu tiro 20, eu tiro 12, mas, tiro 8 no dia. mas aí é chute. Outra coisa, eu não trabalho com essas lactações prolongadas como é trabalhado por alguns aí. Eu tenho uma concepção um pouco diferente do que seja a raça e do que seja a vocação do zebu, sabe? Aí a gente está falando de uma produção diária de 4 litros. 4 litros. Tirado na mão para manter a qualidade. Uhum. Já que minha produção é pequena, eu prezo por um padrão de qualidade acima da média. E para mim são animais altamente rentáveis, para meu sistema. Uhum. Eu também me predispus a trabalhar com gado PO. Também não é algo que eu aconselhe, entendeu? Gado PO é ótimo, só é a saída, não. Tem uma série de fatores que vão determinar se você deve ou não trabalhar com gado PO. Mas dentro do sisteminha que eu montei aqui, eu tenho oferido bons lucros, né? Maiores do que se eu trabalhasse com um animal convencional e no sistema convencional. Segundo contas que eu faço. Sim. Certo? Hoje você tem quantas vacas em lactação? Hoje em lactação nós temos 32 fêmeas. 32 fêmeas. E temos um lote de novilhas aí que vão chegar mais 10 novilhas. E o teu leite é 100% para a produção do queijo ou você tem outra destinação? Eu faço queijo, faço doce, Uhum. faço um pouco de manteiga ghee, quando eu estou com tempo para consumo doméstico. E a gente faz também iogurte para consumo doméstico. Muito bem. Abasteço a casa muito a partir da produção dessas vacas. Eu não compro derivado de leite fora, basicamente. Mas você comercializa também Comercializo o queijo. Tá. Depois, inclusive, eu quero que você fale um pouquinho sobre um trabalho que você tem frente aos produtores de queijo, tá? Que acho que é um trabalho interessante. Eu queria deixar essa parte aqui no vídeo. Bom, do curral, João, eu não sei se você tem mais alguma informação aqui do curral, do gado, porque deixa eu só mostrar um pouquinho aqui da fazenda, a queijaria, eu imagino que seja ali, né? Ali a gente vai dar uma volta na queijaria. Tá sujinha porque tem mais de 50 dias que a gente não produz por conta da estiagem, que teve uma estiagem severa. São 3 anos de chuva abaixo da média. Não tive trovoada aqui, então a gente está agora no meio de maio e eu ainda estou dando palma para o gado. O gado vai sair da palma mais ou menos daqui a uns 7, 10 dias. E aqui é uma situação que a gente nunca viveu. A gente não tem notícia de um mês de maio, de se chegar no mês de maio como a gente chegou, com tanta dificuldade. A fazenda praticamente sem água, o gado beber. Tua água é de represa, é água da rua? É água da chuva. Da chuva. E eu tenho um poço ali, mas a água é salobra. E apesar de ser potável,
só que por fatores que eu ainda não sei, o gado não se... ela causa um desconforto no gado, né? O gado apresenta diarreia, então a água que eu evito usar. Quando eu uso ela misturada com água que eu já tenho aqui. Entendi. Bom, eu acho que você cria a pasto, né? 100% a O parte. manejo é... Manejo ecológico, não uso herbicida, evito intervenções mecânicas, né? Tento trabalhar os pastos para permitir que eu não precise intervir, né? Eu respeito o momento do capim. Se ele precisa crescer e sementear, eu aguardo, né? E o gado come até determinado ponto, para que na próxima chuva ele venha com mais vigor, com mais velocidade. E tudo isso impacta no resultado econômico da propriedade. Entendi. Eu visito propriedades aí, a queixa geral é com mão de obra. O gargalo da atividade hoje é mão de obra. Então, a gente está aqui, Léo, há quanto tempo? Eu devo estar aqui há uns 2 anos tentando conseguir um ajudante para Léo e não consigo. Entendeu? Aqui eu não consigo, e eu pago direito, dou comida, dou EPI, né? Faço tudo o que for preciso fazer. Léo sabe disso. Léo é uma prova disso, inclusive. Eu faço o que posso e acho que faço até mais. Realmente um limitador. Eu tava conversando esses dias com alguns conhecidos, que a pessoa, pouco se fala nisso de maneira pública, né? E é importante ser dito porque tem muita gente que está pensando em entrar na atividade e que está pensando em crescer e que tem que saber muito bem onde está pisando, né? Hoje, se a gente não estiver dentro para fazer todo tipo de atividade dentro da fazenda, complica. Então o cara tem que ser um pouco encanador, um pouco mecânico, um pouco eletricista, tem que entender da produção do queijo, no caso do queijo específico, tem que saber maturar, tem que saber tudo. Senão, na hora H, acaba ficando na mão. Entendi. Eu posso ter uma palavrinha com o Léo? Claro, fica à vontade. Rapidinho, Léo. Você está aí cuidando da... Léo, você pode se aproximar um pouquinho para pegar um depoimento? O microfone seu tá aqui. Não, acho que aqui dá para pegar. Tudo bom, Léo? Tudo ótimo. Me diga uma coisa aí. Você trabalha aqui com o João há quanto tempo? Há 4 anos, faz 5. 4 anos. Seu vaqueiro aqui da propriedade, né? O queijeiro. Queijeiro gerente, também? Tudo um pouco. Ah, tá. Você faz de tudo. É um marceneiro. Então você faz de tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Me diga uma coisa, com gado em específico, você já trabalhou com... Eu tô vendo que é um gado dócil, né? Muito dócil. Opa, na hora que eu falei dócil, ó a contradição. Aí não é contradição, né? É ciúmano que ela quer que ele, é o ele ciúmes. coce ela. Eu tô coçando daqui, ela quer Ah, entendi. Sim, sobre o animal, sobre o guzerá, é um animal dócil, né, de se trabalhar. bom de se trabalhar, já trabalhei com todo tipo de gado, mas esse aqui eu sou apaixonado. É? Aqui eu ando na frente, elas andam atrás. Né? Entende? E eu entendo elas. Primeiro eu procuro entender elas, depois Sim. elas me entendem. Sim. Não bato, não grito, não dou porrada nelas. E é isso aí, ó. Você tá vendo aqui? Anda atrás de mim. Você é daqui da região mesmo? Não, todo mundo novo. Mundo Novo? Ah, você é quase meu conterrâneo. Conhece Piritiba? Obviamente conheço, né? Claro. Sou de Piritiba. Conheço. Somos quase conterrâneos. Isso. Léo, obrigado pelo seu pequeno depoimento aí, viu? Obrigado aí. Valeu. Valeu. E aí, João? Vamos que? Vamos. Agora você vai ser meu guia. O que quer mostrar? Quer dar uma caminhada? Vamos dar uma caminhada. O que você tem aí para me mostrar aí? Quer mostrar a queijaria agora ou deixa para depois? A gente pode mostrar agora e pegar o pasto no final do dia. Pode ser. Um pouco mais com o sol mais frio, na verdade. Final do dia, não. Elas vão pro pasto, né? Deixa Haroldo pegar elas saindo do curral. Você vai tirar agora, é? Vai soltar elas agora para elas comerem. A gente vai por aí, né? A gente vai vir aqui para frente. Você tem ideia de quando essa casa foi construída? Meu amigo, essa casa tem aproximadamente 60 anos.
60 60, anos, né? 70 anos, é. É. Ela foi feita num tempo em que aqui chovia muito, né? De um clima mais úmido, de muito mais biodiversidade. Aqui havia muito mais mata. E eu digo isso porque os quartos dela são viradas para o poente. Então isso significa que aqui esfriava. Então quem a fez quis ter esse conforto. E hoje esse é um dificultador, porque os quartos esquentam muito. Agora, enquanto a gente estava vindo para cá, eu tenho até umas imagens que eu vou colocar aqui enquanto a gente está falando, eu vi que é uma região que ainda um pouco preservada, né? Não muito, mas pelo menos no entorno Já foi percebi. muito mais, já foi muito mais preservado. Esse quadrado aqui que a gente está é preservado por mim e por meu velho, né? E os vizinhos ainda descendentes dos velhos deles também são conscientes, então ainda utilizam o burana como cerca-viva, ainda procuram trabalhar em harmonia, né, com a natureza e entendendo a importância de usar a natureza como aliada, não sob o ponto de vista, vamos dizer, atrasado aí, de querer modificar a natureza a todo custo. Forma predatória, né? É achar que a natureza é um ser ignorante e que o homem tem uma consciência superior que o capacita a intervir de qualquer maneira E vai fazendo momento. intervenções. Entendi. Então a gente vê muito produtor aqui na região, por exemplo, que ele tem uma cerca toda de umburana, de cerca viva de árvores. Ele derruba as imburanas, desgalha, bate veneno, mata as árvores e entra com cerca de eucalipto, que é uma coisa assim, eu não entendo o porquê, eu não vejo a lógica, mas na cabeça deles deve ter alguma função, né? Morosa tá... essa semana pare. Qual é o tamanho da propriedade, João? Eu tenho 2 áreas. Aqui é basicamente a maternidade. Aqui são 90 tarefas só. E eu tenho uma área mais para frente, daqui a uns 15 quilômetros. Ó, Léo, entrou na sede. Entrou, foi atrás da palma. Sim, vamos continuar. Você quer me levar no... Bora na queijaria. Na queijaria, né? Vamos conhecer a queijaria. Você conhecia a menor queijaria do Brasil. A menor queijaria do Brasil? Bom, você é advogado, formado em antropologia, e aí, com esse retorno aí às raízes para neto, filho de produtor rural. Você falou de menor queijaria, e você tem um trabalho aí frente aos produtores de queijo, acho que da Bahia, da região, né? Hoje eu presido a Queijo Baiano, que é uma associação idealizada por mim no passado, no final de 2023, na verdade, e levei a cabo em 2024, janeiro de 24, por conta de uma necessidade de organização política na Bahia que não havia, né? A Bahia os produtores eram desconectados, não conseguiam ter uma pauta única, entendeu? Todos muito trabalhadores, todos muito dedicados, mas não estavam aglutinados, sabe? Sim. Faltava liga. Estavam desconectados, espalhados. E faltava essa construção de uma consciência coletiva, né? Ou seja, ver os outros enquanto iguais e fazer todo esse trabalho de vamos dizer, de protocooperação que é próprio do associativismo. Então hoje nós somos a maior associação do país. Somos 56 do país. Somos 56 produtores e
E temos conquistado muita coisa em muito pouco tempo. Hoje a gente está com o apoio do governo do estado e da Setur fazendo a Rota do Queijo da Bahia, Uhum. que será um roteiro turístico a partir do turismo de experiência, onde o visitante virá aqui, conhecerá a produção, fará esse tour que você está fazendo, Uhum. vai escovar a bezerrada, se quiser tira leite da vaca, entendeu? Eu vou fazer uma estrutura, esse material que você vê aí é de uma estrutura que eu vou fazer aqui na frente, Uhum. para receber o visitante e oportunizar ele vivenciar um pouco do dia a dia da fazenda, de se reconectar muitas vezes com o interior, com suas raízes e com o meio ambiente. E essa casa aí as pessoas vão poder dormir também na casa. Que Vai ficar à bacana. disposição. É um turismo de experiência, né? É, Vivência, experiência. que hoje está muito em voga, né? Sim. As pessoas não querem só encostar e tirar uma foto, né? Uhum. Elas querem entender, elas querem poder relaxar, entendeu? Chegar aqui não é uma mera visita, né? E não será só uma selfie. Você virá, você comerá a nossa comida, Uhum. conhecerá o sistema de produção, vai conviver conosco de noite, se quiser, vai curtir a nossa fogueira, comer um queijo coalho assado na hora, Muito bacana. passear a cavalo, visitar uma propriedade preservada com muita fauna, e se der sorte vai ver até uma ema. Caramba. Siriema com certeza. Que bacana. E como é que tá em termos de fase? Tá na fase ainda de... A gente está construindo o projeto já está, como é que eu posso dizer? Tá desenhado. Tá formatado, né? E agora a ideia é começarmos as visitações agora. Tá. Antes da queijaria, só para pegar o gancho da associação, como é que para se associar tem que ter uma estrutura mínima? Para se associar, você tem que ser micro ou pequeno, tem que ser um produtor artesanal, e você tem que ordenhar vacas. Você não precisa, o seu leite não tem que ser necessariamente só o seu. Você pode comprar leite fora até determinado limite, Uhum. certo? E é isso. Um grande sucesso da Associação Queijo Baiano, que inclusive ajudou a fundar a Queijo Cearense, e é um modelo que a gente está tentando replicar no Nordeste, para quem sabe fazer uma grande associação nordestina, essa delimitação do que seja o associado, né? Você saber delimitar com clareza o perfil do associado é o que vai dar o sucesso à associação. Tem muita gente que fala que a associação só dá certo quando ela tem algo a oferecer, né? A associação só dá certo se ela tiver, se o associado tiver, como é que eu posso dizer, uma contrapartida. Sim. Mas não é só isso, essa é uma visão muito limitada. A associação, ela, no meu modo de ver, é algo que deu certo, e é por isso que eu propago essa ideia, ela avança se houver identidade entre os produtores. Se a pessoa olhar para o lado e vê o igual, aquilo cria um vínculo e um laço que fortalece e que cria de fato uma rede. Uhum. E é isso que tornou a Queijo Baiano uma associação tão bem sucedida, né? A gente está em todos os eventos aí que pudemos do governo, tivemos junto com a CAR no ano passado, no que foi assim, um sucesso estrondoso, que foi o Festival do Queijo Artesanal da Bahia, na Ceazinha do Rio Vermelho. Uhum. Foi capitaneado por Geandro da CAR e foi um divisor de águas assim, para a gente, sabe? Que possibilitou, por exemplo, a reaproximação do consumidor de Salvador, que é um cara que tem raízes no interior, mas muitas vezes está distante dela, distante das suas raízes, de se reconectar com a sua ancestralidade, a sua família, com o seu passado, com sua memória afetiva, sabe? Ele voltou a comer um requeijão que ele não vê há muito tempo, ele comeu um queijo coalho de qualidade, coisa que ele não vê há muito tempo, muitas vezes, e ele descobriu, né, que a Bahia produz muito queijo, que o senso comum, como a Bahia, como o produto baiano, o produto do interior da Bahia, muitas vezes, por questões legais, não chega na capital,
Isso distanciou o consumidor do produto da Bahia. Então criou uma falsa ideia na cabeça de alguns baianos de que na Bahia não tem queijo, por exemplo. E tem muito queijo. Eu não sei em que município baiano não produz queijo. Sabe? Salvador produz queijo, por exemplo. Então tem queijo em Salvador, Camaçari, Matar de São João e por aí vai. Onde é que não produz? Não sei. A questão é onde não produz. Sabe? Entendi. E, enfim, essa é uma conversa longa. Isso me levou a estudar, por exemplo, a Fundação da Cidade de Salvador, o processo de colonização, e onde eu encontrei que o primeiro queijo brasileiro foi feito em Salvador pelos jesuítas. Então eu encontrei esse documento histórico. O primeiro queijo O primeiro queijo brasileiro foi do feito Brasil? em Salvador, E olha, 1561. Tem esse registro. Então, pô, os baianos não sabem disso. no consciente popular, queijo é Minas. Queijo é Minas, por um amplo trabalho feito pelos mineiros, louvável. Uhum. Havia oportunidade, eles fizeram. Eles tiveram 9 presidentes da República, a gente não teve nenhum. Então isso deu uma capilaridade política a eles muito forte. Eles praticamente, grande parte de Minas, enfim, Minas tem uma vocação para a produção de leite. Sim. Entendeu? O bioma ajuda, a questão política e cultural ajuda, o queijo deles é espetacular. Entendeu? O problema é que a Bahia não estava fazendo o trabalho dela. Entendeu? A gente deixou a desejar. Então a gente vem construindo leis que favoreçam a produção do micro e do pequeno, que Minas já tem há muito tempo agora. Sim. Sob o ponto de vista legal, Minas está 60 anos à nossa frente. Entendi. Entendeu? Então, assim, é muito tempo, meu irmão. É muito tempo. Sabe? A gente teve a oportunidade de crescer há 60 anos atrás. Quando Minas cresceu, a gente podia ter crescido, mas a gente não fez o trabalho que Minas fez, sabe? Entendi. E que hoje esperemos que as coisas mudem, né? Elas vêm mudando, mas elas podiam estar mudando mais rápido. Ô, João, é só pra gente mostrar a queijaria, né? Que é a menor do Brasil. Eu quero É a menor perguntar do Brasil. Tá suja. Não, mas... Enfim. Porque Mas só aqui pra só não sou eu e desconectar Léo. um assunto do outro, você falou que tem uma barreira para entrar na associação, tem que ser micro ou pequeno. Micro e pequeno produtor. Pronto. O que é que define um pequeno, que é a barreira final? É uma lei, é uma legislação federal, acho que é a lei complementar 123. Não, eu falo em Eu vou capacidade. É isso que eu vou te falar. Ah, tá, desculpe. Nada, tudo bem. É uma lei federal, ela fala que o pequeno ele tem que ter um faturamento anual de até 4.800.000 reais. Uhum. Muito dinheiro, né? Mas Uhum. a gente tem que se valer de um requisito legal Uhum. para criar essa delimitação de acesso. Senão a gente tem que montar uma banca para julgar cada produtor. Não dá, Sim. sabe? Eu não quero julgar ninguém. Então, Uhum. a gente cria pega esse gancho econômico, aplica, pega um gancho da legislação baiana que fala para ser agroindústria de pequeno porte tem que ordenhar 1.500 litros de leite dia, aplica, e a gente criou um requisito próprio que você só pode comprar 500 litros fora da propriedade, para não deixar de fora aquele produtor pequenininho que não produz nada muitas vezes, mas compra o leite dos vizinhos, viabiliza o negócio dos vizinhos, porque os vizinhos muitas vezes não têm tempo de produzir, e ele faz um queijo de qualidade sobre calcado no conceito da artesanalidade. Uhum. E a gente permitiu também que esse produtor acessasse, porque esse produtor existe na Bahia. 500 litros no mês. Dia. Ah, permite... Comprar 500 litros dia. Ok, tem uma mais boa. É. Bom, ok, então vamos agora conhecer a queijaria, a estrutura da queijaria. Deixa eu só... Eu acho que interessante aqui é um pé aqui... de cajá que eu não quis derrubar, então a gente escorou essa galha, subiu. Aquela também, então a gente procura... Isso aqui é uma expressão do que é o conceito que nos move, né? A gente não... O mais fácil seria podá-la, mas a gente tenta e consegue conviver harmonicamente. Isso aqui era meu galinheiro. Então você aproveitou a estrutura. Dividi essa área de produção antiga de seu Tonho, eu ampliei ela, ele fazia requeijão aqui, eu ampliei com a barreira sanitária. Aqui era o galinheiro. E hoje é o quê? Tem limpeza, velho. Aqui é onde eu faço tá trancado, onde eu faço a higiene dos materiais, certo? Pronto, tá um pouquinho suja porque tem uns dias que a gente não produz.
Então aqui é interior, né? Sempre venta. Aqui é o escritório. Isso tá tudo dentro de um padrão, né? É, Você tudo aproveitando a exigido estrutura, pela mas- legislação, é. Aham. Tudo exigido pela legislação. Aqui é a área onde a gente faz... Ali é o almoxarifado, aqui onde a gente faz anotações e mantém todas as planilhas. Uhum. E aqui é a produção. Depois eu quero voltar aqui nos... É premiação aqui, né? Eu quero falar. Bora. Aqui é o primeiro alvará de funcionamento nosso. Uhum. Deixei na parede porque motivo de muito orgulho. Aqui o registro, nosso primeiro registro. Também eu sou o primeiro. Meus dois bisavós meus faziam queijo. Eu sou o primeiro da minha família a regularizar a propriedade. Eu sou o primeiro do município a regularizar a propriedade. E eu sou o primeiro do consórcio Portal do Sertão a regularizar a propriedade. Caramba! Essa medalha foi a medalha que foi um divisor de águas para mim, que foi a medalha que a gente ganhou em 2022 no Mundial do Queijo de São Paulo. Que a gente ganhou medalha de ouro com queijo feito aqui, pensado aqui e dentro desse conceito que escolhe essa árvore aí. Então, o nosso grande diferencial é ter pensado fora da técnica. Uhum. Existe toda uma técnica desde a criação do gado, ao manejo do gado, a produção do queijo, e a gente foi entendendo o que era adequado, o que não era, o que se encaixava, o que não era. E a gente começou a fazer um queijo aqui, eu e Léo é meu parceiro em tudo, totalmente fora do padrão. Totalmente fora do padrão. Visando qualidade, visando o lucro máximo. E o resultado deu nisso aqui. Eu falava que meu queijo era bom, as pessoas davam risada. E depois dessa medalha, com essa medalha aqui, eu economizei saliva. Basta mostrar o prêmio. A medalha tem essa função. A medalha é uma grande ferramenta de marketing. Deixa eu só voltar rapidinho aqui, que eu vi o SIM, porque tem muita gente que... me fala sobre o SIM, fala pra galera o que é. Qual a importância de ter um É SIM? fundamental. Selo de inspeção municipal é a grande revolução no estado da Bahia. Através da política consorciada. Quer dizer, meu município faz parte do Portal do Sertão, que é um consórcio público que reúne 17 ou 18 municípios, circunvizinhos da Feira de Santana. E assim, eu me regularizo através da inspeção do consórcio. Uhum. Os municípios eles bancam essa inspeção junto com o governo do estado. Essa inspeção é ela que me fiscaliza e eu consigo vender, eu tenho autorização para vender dentro do consórcio. Entendi. Certo? Não fosse esse consórcio, eu não estaria regularizado. Entendi. Devo muito ao trabalho da inspeção do consórcio, porque assim, não adianta ter a lei, não adianta ter o consórcio, se não tiver um ator dentro do consórcio que entenda o conceito da artesanalidade. Então, doutora Marina e doutor Maurício, que estão lá na inspeção, tiveram a sensibilidade necessária para traduzir a lei a partir do que foi feito aqui. Entendi. Barreira sanitária. Barreira sanitária. O leite, quando chega, tem que passar aqui. Não, o leite ele entra por esse buraquinho aqui. Eu criei uma engenhoca aqui. Eu boto um funil aqui de tubo PVC, o leite entra aqui. Sim. Aqui eu faço a higiene de mãos e botas. Deixa eu falar com o pessoal. Tá sujo, viu? Que tem 60 dias que eu não faço aqui. E aqui, ó. O leite cai aqui pro caldeirão, certo? Tem um caldeirão aqui. Sim. E aqui eu faço Aqui eu utilizo o coalho, dissoro, enformo, prenso, desenformo, ponho no vácuo. A estrutura é essa aqui? Só isso. Tá. Qual é a capacidade que você tem aqui? 100 litros dia. Você consegue Rodar processar 100 litros dia. É o que casa com minha vida. Foi o que eu falei no começo.
É uma estrutura... Se eu tivesse que rodar aqui 500 litros, eu tinha que sair da minha atividade para poder tocar o negócio, porque eu não iria montar um negócio se eu não fosse geri-lo. Entendi. Que é o que acontece com muito produtor e é um perfil de produção que eu não acredito. Da gente montar, cair fora, largar lá e voltar a cada 15 dias para ver se deu certo, entendeu? Se eu for me afastar aqui para mostrar a estrutura de uma forma... Porque a estrutura é relativamente pequena. Do ponto de vista de investimento, não é algo, né? Eu gastei aqui uns 40 mil só. E ela é toda cercada. Ela é cercada. Aqui também são normas que você tem que atender para não entrar animais e tal. Sim. Bom. Aqui, quando a gente voltar a produzir, isso aqui vai estar tudo capinado, tudo varrido, escovado. E basicamente é isso. O que não vai sair daqui é o pé de cajá. Entendi. E qual é o queijo que você produz aqui? Aqui eu produzo o coração do massapê, que é uma receita minha, que é um queijo pensado sob o ponto de vista da microbiologia, da sustentabilidade e do lucro. Então, se eu tenho um ambiente preservado, se eu tenho micro-organismos em abundância, micro-organismos benignos à saúde, certo? Porque eu cresci bebendo leite cru. Meus meninos bebem leite cru desde os 6 meses de idade. Os meninos não têm uma ameba, nunca tiveram verme, sabe? O leite é uma maravilha. Então, se eu tenho... Há algo aqui muito especial. Por que não explorar isso? Por que pasteurizar o leite? A Sirema está cantando. Então, eu decidi apostar no meu ambiente. Eu falei, não, eu vou confiar e vou produzir a partir de leite cru. E, enfim, então o fermento que eu uso, por exemplo, é um fermento próprio. Né? Os micro-organismos que eu ponho no queijo é a partir da produção que eu extraio eles, né? E reintroduzo eles na massa para agregar qualidade, agregar vida, né? Agregar terroir, segundo muitos. E isso permite que o ambiente se expresse. Então eu tenho aqui um queijo único. Você não vai encontrar meu queijo em nenhum outro lugar. O sabor desse queijo você só encontra aqui. Porque ele é feito a partir desse ambiente, valorizando as características ambientais. E isso torna a produção absolutamente complexa e é o que torna, muitas vezes, desinteressante para muitos a produção a partir de leite cru. Porque assim, choveu, muda tudo. Secou, muda tudo. Entrou um veranico, muda tudo. Entrou uma frente fria, muda tudo. A maturação ela é muito complexa. Então, é de tirar os cabelos da cabeça. Imagino. É esse que você ganhou o prêmio? Esse é. É esse, né? Sim, e ganhei aqui no Brasil e ganhei na França. Ganhou na França também? As únicas medalhas do Brasil, da Bahia, fora do Brasil, foram ganhas a partir de um queijo feito aqui. Caramba. Mofado com umbu e um outro com araçá. Parabéns, viu? Valorizando a identidade da gente, né? Nossa terra. Muito bacana, viu, João? Pena que não tem aqui pra gente mostrar e também degustar, né? Eu tenho ele aí. Você tem? Tenho ele. Por que não tá aqui pra gente mostrar? Pega lá pra gente. A gente vai comer, né? Daqui a pouco comer. A gente come. Melhor ainda. Melhor ainda, né, Léo? Fica melhor, né? Além de ver, vai comer. Bom. Vai comer, né? Ok. A estrutura aqui da queijaria, você quer mostrar? A estrutura é mínima. É mínima. Eu não tinha bala na agulha para investir muito dinheiro, certo? Eu não podia montar um sistema complexo que eu não teria como gerir. Então só valeria a pena para mim fazer se fosse assim. Entendi. Miúdo e altamente lucrativo. Porque é lucrativo. Uma pergunta. Você disse que tem capacidade de processar 100 litros de leite por dia, não é isso? Por dia. 100 litros transformado em queijo. Qual é a proporção? Vai dar o quê? Vai dar, depende, mas vai dar uns 12 quilos. 12? Entendi. Se você botar cada quilo a R$100, dá 1.200 por dia, né? Entendi. Bacana. Bacana. Muito bacana. Qual é o desafio aqui? É a sazonalidade. Eu não montei o sistema para produzir o ano todo. Para ter leite o ano todo, porque eu não tinha grana para bancar a estrutura, eu não tenho mão de obra aqui,
né? E eu não vou, vamos dizer, liquidar meu conceito. Uhum. Né? De novo, retomando aquela primeira conversa, eu sou advogado. Uhum. Então eu tenho tempo para maturar queijo. E eu posso não produzir queijo quando o período está crítico. Quando o milho está lá em cima, sabe? Quando, vamos dizer, mão de obra encarece, fica tudo mais difícil, entendeu? Quando é preciso ter muita palma e maquinário para se produzir nessa época do ano. Então eu montei um sistema enxuto. Eu falei, o que é que casa com minha vida? Isso aqui casa com minha vida, pronto. É lucrativo? Justifica eu ter a fazenda e investir? Justifica. Então, basicamente, assim, nos anos bons eu produzo queijo o ano todo, se o ano for bom, né? Uhum. O ano todo. Agora, no ano ruim, eu posso produzir queijo só 6 meses. Entendi. Ou só 4. Entendeu? Tem, por exemplo, 6 meses que você não... Não, tem Ou, uns 60 dias que eu não desculpa. produzo. Sim. Chegou no limite. Aqui eu fui até onde deu. Era para eu ter até parado antes. E é importante você trazer esse detalhe mais uma vez e relembrar, porque isso não é factível para todos, né? Não é factível, mas é um sistema importante de ser visto. Uhum. Porque eu não encontrei esse sistema em lugar nenhum. Eu visitei locais, peguei um pouco de cada local e adequei a minha realidade. Então a pessoa vir aqui, entender como é feito, visitar, ver o processo, entender como o queijo foi pensado, né? Porque não adianta nada você ajuda a pessoa a fazer dinheiro, porque não adianta nada você ter um sistema, ter muita estrutura e na hora de fazer o queijo você pensar de maneira errada. Uhum. Né? Não adianta nada você ter um ambiente fantástico e não aproveitar o que aquele ambiente pode te dar, sabe? É importante, como é que eu posso dizer? Assim, eu visitei todo tipo de sistema, dos mais contraditórios aos meus conceitos, aos que eu mais me identificava. Uhum. E eu tô no meio deles, sabe? Então, assim, é muito bom as pessoas, eu acredito seja bom as pessoas virem aqui conhecerem, por mais que seja pequeno. Sim. Sabe? E eu recebo muita visita aqui, de todo tipo de gente, e ajuda a pensar, né? Ajuda a pensar. Será que eu preciso mesmo ter uma vaca girolando com tal custo de produção? Será que eu não poderia estar com vaca G, por exemplo? Descer, né, sair do FU, vir para o F0. Né? Da mesma maneira, o cara vai chegar aqui e vai falar assim, pô, João podia estar com vaca F1, eu vou arriscar F1. Então eu não vou mexer com Guzerá, vou mexer com Guzolando. Uhum. Sabe? Da mesma maneira, pô, vou mexer com queijo autoral? Para que mexer com queijo autoral? Vou fazer um queijo tradicional. Uhum. Né? João faz os dois. Né? Porque eu faço um tradicional com boa margem de lucro. Mas eu precisei estudar para encontrar margem de lucro no tradicional. E precisei testar o mercado, precisei entender o que o mercado quer. Porque assim, enfim, agora falar de mercado é outra conversa. Aí já é outra conversa. Aqui não é Globo Rural que tem 60 minutos apenas. O canal tem vídeos meus que tem 2 horas de gravação. Se o assunto pede, se o assunto é interessante, não, mas essa a gente conversa vai do mercado é uma discorrer. conversa mais comprida, deixa para outra hora. Muito bem. E qual é o tradicional que você faz? Você falou aí? Faço coalho e requeijão. O coalho e o requeijão. E faço doce de leite e consegui... Faço o doce de leite em pasta. Sim. Né, para vender, o ambrosia. Sim. Eu não vendo, por conta é economicamente mais difícil trabalhar ambrosia. Uhum. E recuperei a receita de minha bisavó de doce. De doce. Que é uma coisa antiga que havia por aí, inclusive em Feira de Santana, e que você não vê mais em lugar nenhum. É comercializar também esse? Não, ainda não. Ainda não, Ainda estou atrás da regulamentação para botar no mercado. Entendi. Para cada produto eu preciso de um requerimento para botar no mercado. O requeijão é o queijo de manteiga? O queijo manteiga lá para cima. Sim, mas é o mesmo, só que com nomes diferentes. Não, né? É um outro ponto. Ah, tá. É um outro ponto. Mas são parecidos, né? São parecidos. Mas requeijão é requeijão e queijo de manteiga é queijo de manteiga. Tem requeijão moreno, tem queijo manteiga, que é um tipo de requeijão. Ou requeijão é um tipo de queijo de manteiga, depende de quem está falando. Uhum. Tem o requeijão de vaqueiro e tem o requeijão de corte.
O que eu faço aqui é o requeijão de corte, que é o produto por excelência dessa região. Qual é qual é o preço dos teus queijos? Você falou o primeiro aí, né, que é Varia, varia. Se a Uhum. pessoa compra aqui é um preço, se compra num evento onde eu tenho um gasto grande de estrutura é outro. Entendi. Mas a média é R$ 120 o quilo. Falando nisso, onde é que tá disponível o teu queijo? Onde é que o Hoje em povo lugar quer? nenhum, Porque não tem. porque vendi tudo, graças a Deus. É. Eu vou começar a vender agora na loja do Salvador Shopping. A associação está com a loja lá. E eu faço entregas a domicílio. Tá. Mas Meu forte é fazer a venda direta, que é onde eu consigo margem. tem uma margem maior, né? Porque para eu colocar um terceiro para vender para mim, aí muitas vezes esse terceiro quer 50%. Uhum. Então eu tenho uma margem, vamos dizer, eu tenho uma margem de 50% e ele quer a mesma margem minha. Aí complica. Entendi. E onde é que o povo pode te encontrar? Queijaria Fazenda Licurizal, aqui em Santanópolis ou no Instagram. Isso, nas redes. No Instagram é o grande canal. Queijaria e Fazenda Licurizal. Licurizal. De licuria. Vou deixar aqui na descrição Joia. o link para o seu perfil. Joia. Joia. Muito bem, então, assunto queijaria aqui, acho que já passamos a régua. Uhum. Agora me guia, Bora. o que você quer me mostrar aí? A gente podia mostrar um pouco do que é a fazenda. Sim. Mostrar uma pastagem Uhum. para as pessoas entenderem o que é manejo ecológico. Eu fiquei encantado com a sede da fazenda, viu? Essa sedezinha aqui é muito charmosa. Eu acho que para o turismo rural aí, de experiência, acho que vai muito de quem olha, né? Eu já tive visitantes aqui que falaram assim, mas você vai fazer uma casa boa no futuro, né? Aí eu falo, vou. Essa casa para mim tá ótima, né? Tá excelente. Ela dialoga ela tem história, ela é uma casa típica aqui da região. Ela tem um trabalho de marcenaria feito por um mestre, né? Então ela tem vários detalhes assim que me agradam e que eu tento mantê-la do jeitinho que ela é. E eu vi que a mobília também, parte da mobília A mobília eu trouxe muita coisa de minha avó. Uhum. Após o falecimento de minha avó, eu trouxe alguns móveis dela para cá e vou compondo com coisas antigas também, que é o que eu gosto. Depois eu vou fazer umas cenas da mobília, enquanto você estiver falando a gente vai... Pronto. Tá, mas vamos lá. Tento manter a identidade, né? Uhum. Tudo é pensado sob o ponto de vista de dialogar com a minha visão das coisas, com o que me agrada. E me agrada muito os móveis de madeira, tudo que tem história está relacionado à minha família. Né? E eu quero que os meus meninos também cresçam com essa sensibilidade. Uhum. Né? Saber que está sentando na cadeira da bisavó, na cadeira do escritório do bisavô, onde o tataravô tem uma foto. Então tudo isso deixa eles muito encantados. Muito bacana, João. Vamos lá. Bora. Vamos conhecer a fazenda. Vou mostrar para vocês aqui Desculpem a bagunça aqui, viu? Mas eu estou me preparando para uma obra. Essa é a frase mais comum quando eu estou visitando as fazendas. Todo mundo pede desculpa. Mas é porque... Quase todo mundo pede desculpa. Aqui, por exemplo, esse foi o único pasto que eu plantei com maquinário. Eu plantei búfalo nesse pasto. O resto, todos os outros pastos eu fiz sem intervenção mecânica, manejando a vegetação. Tem um sapinho aí. Aqui foi o único pasto que eu fiz intervenção mecânica. E esse pasto é um pasto que para muitos é um pasto sujo. Você está vendo muita jerema. Mas aqui a gente tem a concepção que a jerema é uma planta sagrada, né? Ela é tida como invasora, uma planta que aquece o chão. Ela tem vários estigmas negativos. Mas aqui ela é minha principal aliada. Essa área é uma antiga lavoura de milho. Eu risquei para jogar o búfalo. E o sistema radicular, o sistema de raízes dessa planta, que as raízes são rasas, ela é quem vem primeiro no processo de regeneração, ela é quem primeiro descompacta o solo. Né? Ela é uma forraia, é uma leguminosa que o gado come o ano inteiro, ela não é abortiva, entendeu?
O gado come ela o ano inteiro, independente da época do ano e do período do dia. E é fonte de madeira, é fonte de sombra, é fonte de abrigo para os animais silvestres. E aqui eu estou no momento de permitir que ela ocupe livremente a fazenda, para que depois eu faça a seleção, porque eu ainda estou na fase de regenerativa, para que depois eu faça a seleção das árvores que ficarão e que sairão. Entendi. Porque Então, ela é evasiva, né? ela é nativa, vai né? se Então ela está em propagando, casa. né? Ela está em casa. Ela vai se propagando. Invasor é o capim, é o Sim. bicho mais invasor que existe, é capim. Exatamente. Ela está na casa dela. E eu estou permitindo que ela nasça, né? Então, assim, esse ano, provavelmente, lá para o final do ano, eu vou começar a fazer essa seleção, começando pela eliminação das árvores, possivelmente das árvores mais velhas, para poder utilizar as estacas, e depois venham raleando essas áreas, esses pequenos bosquezinhos que estão se formando aí, raleando eles para permitir tanto o desenvolvimento das árvores quanto o crescimento do capim. Mas, porém, todavia, aqui a gente foi acometido por uma praga chamada cigarrinha em 2023, 2024. Devastou boa parte da fazenda, não só dessa fazenda. E segundo o conselho de um amigo, eu preciso manter bosques na fazenda para que os micro-organismos, já que aqui não é monocultura, já que para os micro-organismos que combatem a cigarrinha possam se multiplicar. Então, esse ano ainda tenho esse estudo. Vou deixar alguns bosques de jerema e de outras árvores, que eu não tenho só jerema aqui. Já tenho bosque, mas vou deixar formação de mais bosques, para ver se eu consigo conter o avanço da cigarrinha. Entendi. Eu comentei que ela é invasora, na verdade ela se propaga rápido justamente por estar em casa, né? Tá no bioma... Ela é moradora. A invasora é essa aqui, essa banana nunca deu um cacho. O chão aqui é bruto, aqui é maçapê. O nome do queijo é coração do maçapê, não é à toa. Meu compadre chegou aqui quando veio conhecer essa fazenda e falou: rapaz, até a casa é no maçapê. Porque geralmente a pessoa faz a casa no lugar ruim, para poder cultivar no bom. Aí ele falou: aqui é o coração do maçapê. Eu falei: justamente. Então, tipo, essa banana não vai para frente. Ela bebe água boa todo dia aí, que é da pia de Léo e do chuveiro de Léo, mas ela não caminha, não. E essa área é cercada por quê? Porque aqui é uma fossa que eu fiz para tentar aproveitar a água do chuveiro e da pia para produzir alguma coisa. Mas aqui o chão é bruto demais. Então aqui choveu 135 milímetros após praticamente, sem contar as estiagens anuais, ficou praticamente 7 meses de muito pouca chuva. A fazenda foi... Capim some, né? Então assim, sumiu a oferta de pasto. Eu não conseguia alugar pasto. Então, infelizmente, a gente chega num momento crítico em que o gado vai pastejar além do ideal, certo? Então a fazenda nesse momento ela está se recuperando dessa nova prova, desse novo ciclo. Espero que ele tenha se encerrado. Nesse período de escassez, você mesmo assim não suplementa, não entra com milho ou alguma coisa? Não, eu dou só proteinado. Algumas vezes eu dou só proteinado para as vacas. E quando o momento chega a essa... fica crítico, como você falou, eu entro com palma. A palma é uma grande aliada. Eu não montei o sistema da produção de leite baseado em palma. Eu montei o sistema baseado em pasto, certo? Qual é a área que você tem aqui reservada para a palma? O tamanho? Palma é aqui do lado, a gente tem 20 tarefas de palma. 20 tarefas é uma área considerável. É uma área considerável. Então, por exemplo, a gente tem um bosquezinho desse aqui, ó. Que é um riachozinho, né, que passa, né? Aqui a água é uma correnteza. A inclinação do terreno, sob o ponto de respeitando a natureza, é contraindicado eu introduzir capim,
porque isso vai causar lixiviação, pode causar erosão e vai empobrecer muito o solo. Sim. Então eu faço o trabalho oposto, eu permito que as árvores se multipliquem aqui com liberdade, para que esse se torne um solo ainda mais rico e que entre aqui capim como um Green Panic, por exemplo, que possa aproveitar essa alta fertilidade e esse sombreamento. E isso aqui também contribui de maneira geral, que você vê a variabilidade de forragem que tem aí, ó. Isso tudo contribui para a qualidade do leite, porque a gente escapa da monocultura, né? O gado come todo tipo de planta. E esse gado é a colheitadeira, uma colheitadeira muito eficiente. Ele não é como, com respeito a quem cria outros animais, ele não é como outros animais que são altamente seletivos, né? Colheitadeiro que você fala é que aproveita, Ele é quem colhe. aproveita tudo que tem ao entorno. Eu sou agricultor de capim e a colheitadeira é a vaca. Entendi. Ah, como é bonito. Então essa, por exemplo, é uma área que eu tô, essa areazinha aqui, é uma hora que eu estou avaliando. Se eu conseguir introduzir aqui o Green Panic, talvez eu permita que esse bosque se estenda um pouco mais, né? A depender de como eu chegue no final do ano, eu vou raliar isso aqui e eu ainda vou permitir que fique mais um ano. Eu tenho 7 anos, deixa eu ver. Vou completar 8 anos e eu nunca destoquei essa fazenda. 7 anos, 8 anos. Mas Vou você vai completar 8. raleando, fazendo um pequeno manejo. Eu tiro estaca. Até hoje eu só tirei estaca. Estaca de Jerema. Para dar manutenção em cerca. A gente já tirou aqui mais de 400 estacas. Léo acho que já tirou mais de 1000. Esse pasto aqui também. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, ó, não tinha Green Panic, certo? Ele vem, à medida que as árvores vão crescendo e vem se multiplicando, o Green Panic ele volta. O Pangola, a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui, não lembro de ter visto Pangola. Então a variabilidade de capins tem aumentado. E assim, a velocidade da rebrota a gente vê que é melhor, há mais umidade no solo, sabe? Por conta do sistema. Quando isso aqui está equilibrado, quando a gente não está no momento crítico como a gente estava agora, em que as vacas comeram quase tudo, o capim estaria bem mais alto agora, porque ele não teria sido colhido até o talo, né? Até o toco. A gente sempre deixa, depende da época do ano, mais 2/3, 1/3 do capim, para que quando vem a chuva ele cresça com maior velocidade. E que mais, meu Deus? E é isso. Isso aqui é o paraíso para mim. Aqui a gente está vendo angico, itapicuru, catingueira. Tem de tudo aqui. João, Juá, baraúna. Você tem suporte técnico na propriedade? Tem... Hoje não. Não. Hoje nenhum. Porque sua formação é advocacia, direito e antropologia, mas você também fez uma imersão, né? Fiz, Em busca de conhecimento. Eu visitei todo mundo que pude, né? Visitei todo mundo que pude. Foi atrás de conhecimento e... Fui atrás de conhecimento. Muita coisa serviu para mim, muita coisa não serviu. E, repito, é importante você entender seu lugar, né? Onde você está inserido. Não adianta você chamar a melhor consultoria técnica e tentar replicar o modelo, visitar o melhor lugar do mundo e replicar você não vai conseguir replicar exatamente aquele lugar no seu lugar, né? São locais distintos. O clima muda, o solo muda, a oferta de mão de obra muda, entendeu? A comercialização é diferente, a dificuldade ou não para vender e comprar um produto é outra, muda tudo, sabe? E é isso.
Eu replico várias propriedades. Sim, Agora eu replico dentro da minha realidade. Sim. Tipo, o trabalho que eu faço com a Jurema, o entendimento do que eu faço com a Jurema é uma coisa que eu não sei quem é que faz, sabe? Quem é que fala. Eu não vejo ninguém falando com essa devoção que eu falo dela, né? Ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Aqui ela é importantíssima. Tem gente que chega aqui e enlouquece. Na verdade, tem gente não. 99,9% das pessoas chegam aqui e falam: rapaz, sua fazenda vai se acabar, velho. Eu escuto isso há 8 anos. Há 8 anos eu escuto isso. Que minha fazenda vai se acabar, que a Jurema vai tomar conta, que ela é altamente invasora. Eu, certo. Eu ia fazer um trabalho de estoque em 2023, veio uma estiagem e eu não fiz. Quem é que ajudou o gado a se manter? Ela. entendi. Eram vários brotos, né? O gado comeu ela molinha ainda, sabe? Fiz um vídeo de uma vaca, a melhor vaca de leite que eu tenho aqui, ela ficou quase 5 minutos comendo a Jurema. E era o pouco de verde que tinha na época. Entendeu? Então assim, que bom que eu não destoquei. Naquele momento foi importante eu não ter destocado. Agora é a hora, eu acho. Espero fazer esse final do ano, se for o momento. Agora, foi um aprendizado que você meio que se inspirou em uma outra propriedade ou você aprendeu com uma experiência dessa que você acabou de mencionar, por exemplo? Ó, minha maior inspiração foi meu pai. Porque meu pai ele é um comerciante muito bom e ele ama a natureza. Então ele construiu em mim desde criança, assim, coisas pequenas que mostraram ser de grande relevância, né? Ele sempre fazia quintais com muita variabilidade de fruta. Ele sempre foi apaixonado pela fauna, né? De conhecer todos os passarinhos, de conhecer os hábitos, aquilo que despertou em mim o estalo de estar saindo a cavalo com ele tá, ó aqui, ó tal bicho, ó tal bicho, ó tal bicho, sabe? Então ele foi minha maior inspiração. E ele me ajudou pro bem e me ajudou pro mal, porque ele tem uma visão, ele gosta de tudo limpo. E aí eu falava: pô, meu pai, mas quando limpa o bicho some, o passarinho some. E aí ele não sei o que. Eu falei: por que não deixa a árvore? Ah, porque a árvore impede que o capim cresça. Eu falei: mas olha o capim ali debaixo da árvore. Ah, mas se tirar, cresce mais. Eu falei: mas é debaixo da árvore que o capim cresceu mais. Aí o exemplo dele foi o que, quer dizer, o convívio com ele me fez pensar diferente, sabe? Tipo, um exemplo clássico de várias conversas que eu já tive com ele é limpar pé de cerca e fazer cerca nova. Você falou acero ou não? Fazer o acero e fazer cerca nova e tirar uma árvore que está numa cerca, por exemplo. Ele é danado para fazer isso. E aí eu falava: rapaz, deixa a cerca, por que não suja? Qual é a função da cerca, meu pai? Ah, se ficar suja, não é melhor, o gado não é melhor, o gado não sai menos. E aí a gente teve várias conversas dessas ao longo dos anos. E esses diálogos com ele, de tentar entender o que ele estava fazendo, porque eu tinha ele assim como exemplo máximo. Então, não era que eu quisesse contraditar ele, eu queria entender o que ele estava fazendo, o que levava ele a fazer daquilo. E eu não achava explicação, sabe? Então, por exemplo, eu achei explicação quando eu encontrei Guto, por exemplo, que você falou que você vai visitar. Isso. Guto foi um cara que falou que eu conversava e as coisas que eu conversava com o Guto falou: não, é isso mesmo. Entendeu? E Guto, claro que Guto me ensinou muita coisa. Mas essa coisa do porquê se relacionar com a natureza vem do velho, sabe? E, enfim, fica até um pouco emocionado. É isso aí. Mas seu pai é vivo. É vivo. É vivo ainda. Ah, tá. É vivo. Entendi. Muito bem. Muito bacana, viu, João? Muito bacana. O que mais aí a gente tem aqui para mostrar aqui? Rapaz, assim, a gente podia caminhar muito aí e... Não sei, não vou lhe obrigar a caminhar tanto, não. Não, eu tô aqui tranquilo. Eu vim aqui para mostrar a fazenda e o que tiver de legal para mostrar, a gente vai podia mostrar. Comer queijo, né? Vamos. Boa Comer pedida. queijo, tomar um cafezinho. Boa pedida.
Aqui ele tá tomando conta. Vamos ver esse bosque aqui, Haroldo, Vamos. para ver se o capim morre mesmo. Aqui também foi lavoura de milho. É. Aqui também foi lavoura de milho. Então aqui eu tive um trabalho grande de descompactação. Então, por exemplo, o capim está perfeito aqui embaixo dessa jerema. Não tem clareira. Entendeu? E ali de baixo é a mesma coisa. E ali a gente já vê um gripanic. Entendeu? Aqui a quantidade de gripanic que tá. Ó. A jerema é uma árvore generosa, né? Que ela tem a folhinha miúda, os galhos espaçados, ela permite que a luz toque o chão. É um sombrite, né? É um sombrite. Boa definição. Aí, por exemplo, aqui já clareou. Aqui já temos uma clareira. Uhum. Então isso já é um sinal de que a sombra nesse miolo aqui tá além do necessário. Então agora é escolher uma, duas árvores. Sabe? Ou tirar a árvore velha. Uhum. Tirando a velha eu aproveito as estacas. Aproveita a madeira, né? Ou tirar uma ou duas novas. Nesse caso aqui, considerando que eu tenho uma catingueira aqui, ó. Aqui. Eu tenho essa catingueira jovem aqui. Então minha opção, quase que com certeza, é tirar a jerema antiga. Aproveitar a madeira. As galhas eu não faço coivara, não toco fogo. As galhas eu faço o trabalho de... Eu uso como adubo, né? Sim. Eu pego as galhas mais finas e mais cheias de planta e esse lugar aqui, ó, eu forro. Ao invés de deixar ele nu, eu forro ele. Com as galhas. Com as galhas. Que Então vai... haverá uma hiperadubação Uhum. aqui, entendeu? O galho, tanto ele vai ter a função da adubação, quanto ele vai ter a função de barreira física. Então toda semente de búfalo que passar aqui bate e fica. Uhum. Né? Vai vir semente de búfalo e vai vir vários outros componentes, outras matérias orgânicas. Isso vai enriquecer ainda mais esse local. E aqui, que eu já fiz isso na fazenda, em muitos locais da fazenda, aqui onde o capim vai ficar mais bonito é aqui. Inclusive porque não vai ser pisoteado pelo gado e os galhos também vão cumprir a função de proteger esse pedaço de chão aí. É um pasto orgânico. A fazenda é orgânica, eu não tenho certificação, não, mas porque certificação é cara. Digamos que o conceito orgânico de uso, maturar mais tempo, não na questão de certificação. E você não usar insumos, e a natureza se regenerando por ela mesma. E com um pequeno manejo, você botando aí uma técnica de decompor galhos e tudo mais. O que eu faço com o gado, por exemplo, é um pouco do que é um pouco das duas coisas. Eu procuro não atrapalhar, entendeu? Uhum. Tipo, eu tô com um gado que chegou no Brasil na década de 60, uhum. né? Pela mão de Zé Maria Couto Sampaio. Então, qual é a minha função? Melhorar esse gado? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o meu trabalho é não estragar. Entendeu? Eu tenho uma compreensão de que o gado, ele vem pronto, certo? O trabalho de melhoramento, ele já foi feito. Por exemplo, vitalidade da cria, temperamento, sabe? Esse gado já foi lapidado, que ele deveria ter sido lapidado, segundo minha concepção. E meu trabalho é não estragar. Eu não acredito em, por exemplo, eu não acredito em zebu leiteiro, sabe? Sim. Eu não acredito. Eu acredito que zebu é dupla aptidão. Entendi. Sabe? Então, quando você parte para a especialização, inevitavelmente você tolhe uma outra característica, né? Que via de regra é fertilidade. Então, para que eu vou querer um zebu leiteiro e com baixa fertilidade, se fertilidade é o principal fator do meu resultado econômico? A vaca só vai dar o bezerro e só vai dar o leite se ela tiver dado o cio emprenhado, né? Então, como é que eu vou sacrificar a fertilidade? Eu não posso sacrificar. Se eu quiser extremar para leite, aí o que eu vou fazer é criar trabalhar com F1, que seria a guzolanda. Aqui também é uma área bem suja.
para muitos uma área bem suja, que aí eu virei com a intervenção futura. E que me enche de orgulho, né? Bom demais. Ver a fazenda evoluindo sob o ponto de vista arbustivo e arbóreo. É um conceito, é uma filosofia, talvez, né? Que ainda é muito incipiente, é muito nova, você não vê. Rapaz! No geral, o pessoal é trator, desmatar, mas eu não sei. replantar e... Eu não sei. Quando você vai ver o trabalho velho, né? Tipo, o que é que meu bisavô fazia? Né? Até onde eu entendo. Meu bisavô se valia da caatinga. Mas você Não acha havia gramíneas como há hoje. Não havia tanto veneno, nem tanta máquina. Você trabalhava a partir de quê? Da compreensão do que é a natureza. Né? Mas você acredita que seja por conta de um conhecimento ou por conta da condição na época? As duas coisas, né? São sempre as duas coisas. Né? Havia determinado conhecimento, determinada condição. Uhum. Ele poderia ter tocado fogo em tudo. Né? E falar, vou trabalhar só de marmelada agora em diante. Acabou-se as árvores, né? Vamos desmatar tudo. Não, ele foi um cara que conviveu com a caatinga. E... porque é nela que está a segurança anual. Né? Isso tem muito a ver, essa questão do desmatar e do... É uma questão filosófica profunda, né? Uhum. É até difícil a gente abordar tudo, mas assim, o homem ainda vive o paradigma de superioridade, né? De que ele vai chegar aqui e vai deixar do jeito dele. Vou deixar do meu jeito. Comprei, vou deixar do meu jeito. Pronto. E aí, assim, se ele não intervém, se ele não interfere, ele não trabalha. Ele não entende muitas vezes que trabalhar é não intervir, né? É observar, é permitir que a coisa aconteça. Claro que você não é uma permissão cega, né? Mas você pode fazer um pasto manejando o gado. Uhum. Entendeu? Você pode favorecer um capim colocando uma galha no lugar. Ou você pode pegar, contratar uma máquina, né? Derrubar tudo, gastar um dinheiro retado com semente, com adubo, com tudo e ver um resultado também satisfatório, sobretudo nos primeiros anos. Uhum. E à medida que, nesse pedaço de chão aqui, que os anos forem passando, que o sol for batendo, você vai ver que some tudo. Quando você estava mostrando lá aquele pequeno bosque, pouquíssima intervenção, né? Você vai ali pegar uma árvore, vai suprimir ela e vai usar os galhos para fazer um processo de regeneração da terra e tal. Por isso que eu disse, um conceito meio que orgânico. Sem pouca intervenção, sem uso de insumos e tudo mais. Eu acho que o ganho é um pouco mais a médio e longo prazo, né? Porque esse pasto, teoricamente, ele vai demorar um pouquinho mais de dar resultado. Não Não? necessariamente, não. Quando você mete um trator, faz uma intervenção mecânica, entra com adubo, um plantio, ele não brota mais rápido, você não vai ter uma produção, uma alimentação muito mais rápida? Possa ser que sim. Se tiver chuva, sim. Né? Uhum. Mas assim, entendendo o seu raciocínio. Beleza, é mais rápido você intervir do que não intervir. Mas o que é mais seguro? Né? Por que você vai trabalhar só no curto, se seu trabalho é a médio e a longo? Ninguém compra uma fazenda para ficar 2 anos. Entendeu? Vou comprar uma fazenda porque eu quero ficar aqui 10, porque eu quero produzir, porque eu quero deixar para meus filhos. Então você está sempre comprando uma roça ou fazendo um pasto pensando no longo, não no curto. Entendeu? Então e a pessoa não está errada em usar o maquinário. Uhum. Não está errada em usar o maquinário, usar semente e usar adubo. Não está errada. Entendeu? Tanto é que eu fiz isso aqui, só não usei adubo. Mas enquanto eu fazia isso aqui, do outro lado eu falei, aqui eu não faço. Eu tive a sensibilidade de entender que essa área tinha sido muito explorada por milho durante muito tempo, estava muito compactada, que não ia sair nada, e não saiu mesmo no primeiro ano. Aí eu entrei com o maquinário para dar uma acelerada. Uhum. E arrodeei todas as árvores, e não derrubei árvore nenhuma, Uhum. e não tirei mandacaru nenhum, e usei uma variabilidade de capim, não usei monocultura, Uhum. entendeu? E ao lado,
que eu vi que era mais fácil, que a compactação era menor, eu falei, não, aqui eu espero. Enquanto essa está saindo e aquela está saindo, eu tenho outras áreas, então eu consigo esperar. Entendi. Eu não sou ortodoxo, sabe? E não sou também como é, puritano, não sei, sabe? Não sou vegano, sabe? Não sou contra a máquina, entendeu? A questão não é essa. A questão é que existem formas, não é só a máquina que é uma forma de fazer, sabe? Não é Entendi. só a partir da intervenção via maquinário. E é muito, assim, eu acho muito mais prazeroso fazer o que eu fiz lá do outro lado do que eu fiz, do que o que eu fiz aqui nesse pasto do fundo. Eu acho que o fato de você criar, guzeirar já combina muito com essa parte filosófica de você entender o bioma, respeitar e aceitar o que é que tem aqui, né? O que é possível aqui. É aquela coisa, acho que é do mestre Manelito, né? Que é não combater a seca, né? A ideia não é combater a seca, é conviver com a estiagem. Né? Eu tenho uma carta de meu bisavô para meu avô mandou uma carta para ele, falando que ia noivar com uma moça de Canavieiras e estava pedindo autorização ao pai para noivar. E lá vai eu me emocionar de novo, não vou não. Aí, nessa carta meu bisavô fala, e a seca, e aqui está ótimo, mas está faltando chuva. Aqui está seco, falta chover. Tá ótimo, mas tá faltando chuva. Tá ótimo, mas estamos, eu não sei agora, eu não lembro a frase exata dele, mas assim, aqui tá daquele jeito, né? Estamos esperando chover. Né? Ou seja, todo ano ela vem. Entendeu? E é uma outra coisa que Dr. Roosevelt fala, né? Que é uma frase também muito boa dele, que ele fala assim, a chuva é o intervalo entre duas secas. O inverno é o intervalo entre duas secas. O constante é a seca. O sol é o morador, né? Aí eu faço esse trabalho de manutenção genética, que eu não chamo de melhoramento, baseado nesse gado JM. Mas só uma pergunta, você acredita na tecnologia de melhoramento? Lógico. Você acha que Não. a sua... Nesse gado, não. Não, é isso. No seu gado, você acha que ele já chegou ao ápice? Assim, correção é sempre necessária. Sim. Porque genética não é matemática. Não é 10 e 10 é 20. 50 e 50 é 100, sabe? Assim, eu já fiz apostas aqui, assim, vou tentar tirar tal animal. Agora eu vou tirar o melhor animal do ano. Aí eu tirava o pior, sabe? É muito imprecisa. Eu acredito em correção. O que eu não acredito, e eu assim, tipo, eu sou leigo, né? Eu não estudei, assim, não sou um veterinário, um cara dedicado a isso, não tenho 30 anos fazendo isso, sabe? Agora, da minha vivência, do que eu vejo, e eu falo com base nesse gado, né? Eu falo com base no Guzerá, que é o que eu tenho mais familiaridade, eu acho que o gado veio pronto de lá. Já está pronto, 5 mil anos lá, entendeu? Quer dizer que o indiano está com esse gado há 5 mil anos. O indiano é burro, ele não melhorou nada? Né? Eu tenho um raciocínio que as pessoas às vezes não gostam. Quer dizer que o indiano não tentou especializar. O indiano é besta. Ele não tentou especializar para leite. Claro que ele tentou, eu acho, né? Na minha cabeça. Pô, esse cara tentou há 2 mil anos atrás, ou 3 mil anos atrás, não sei. E provavelmente ele viu que o gado fraquejou na fertilidade. Ele falou, não, deixa esse gado ser dupla aptidão que é melhor. Entendeu? E é nisso, eu acredito na correção. Agora, esse gado JM, eu não acredito que ele precise melhorar em nada. Essa é a minha questão. Entendi. Agora, dentro do meu rebanho, tem várias correções a serem feitas, né? Tem um animal tem um osso sacro, o outro tem uma despigmentação, entendeu? Aí, às vezes dá uma falha no temperamento, tem várias coisas que você precisa estar observando, estar atento, para você não enveredar por um caminho sem volta. Quando você faz um acerto ou consertar, seria o que necessariamente? Só para me entender, que eu não... Acerto basicamente aqui, ó, deixa eu te dar um exemplo.
Esse bezerro nasceu com cílio branco. Hum. Então, isso aí é uma despigmentação. É um leve sinal, é um sinal de que eu não posso, eu não posso ficar desatento quanto a isso. Sim. Então, eu tenho que usar nessa vaca um touro de pelagem escura, Entendi. sabe? Eu tenho que pegar um touro bem azul. Entendi. Eu não posso pegar e botar um touro mais claro em cima dessa vaca. Uhum. E não posso, e eu não usarei, por exemplo, esse bezerro como reprodutor. Entendi. Nem especialmente nas parentes dele. Talvez eu use, mas especialmente nas parentes dele, sabe? Porque aí eu corro o risco de aprofundar ainda mais a despigmentação. Entendi. Tá no gado, tá no gado. Se manifesta, se manifesta. A gente tem que ficar atento para que não se torne frequente, nem se tome conta do gado todo. Ficou claro que é uma correção? Claro. Muito bem. Vamos tomar café e comer queijo? Bora. Sai por aqui? Não volta, né? Por aqui, vamos voltar. Ah, vamos aproveitar aqui e tirar uma foto aqui no curral com os bezerros, João? Bora. Porque como o gado já saiu, eu queria tirar uma foto para colocar na capa E do esse vídeo com os gado é animais. extremamente manso, né? Extremamente manso, né? Tem um Nossa. paradigma da brabeza. Tem um paradigma da brabeza, mas Eu acho que o pessoal se assusta com o chifre. o chifre, né? Com chifre. Que já impõe um certo... Com chifre. É. Mas é também por conta da... É um gado muito inteligente, né? Uma memória muito boa. É? Muito inteligente, né? E uma habilidade materna extraordinária, então é uma excelente mãe, né? E é o que a gente fala aqui na roça, a gente não mede força com a vaca. Então a vaca pariu, ela está naquele... Quem é casado e quem é mulher e sabe o que é um puerpério difícil, entende perfeitamente o comportamento de uma vaca, entendeu? Quando minha mulher teve o primeiro menino, que ela ficou valente, ficou brava, ficou azeda, eu sabia exatamente o que estava se passando, porque eu estou acostumado com as vacas daqui. Uhum. Não que ela seja uma vaca, né? Uhum. Ela sabe do que eu faço essa comparação, mas não no intuito de diminuí-la, por conta da condição do mamífero mesmo. É um boom de hormônio, entendeu? O instinto de proteção está lá em cima. Então, nesse período pós-parto, essa vaca, ela fica reativa, sabe? Ela fica reativa. E o que é que a gente faz? Respeita. Entendi. Né? Traz para o curral, maneja, mas dentro de uma lógica de respeito. E passados 2, 3, 5 dias, ela volta ao normal, ao equilíbrio dela, e aqui só fica bicho manso, né? Bicho magro aqui, ou bicho brabo aqui vai pro machado. É? Aquela cabeça daquela vaca ali foi uma vaca que fez uma brabeza aqui nesse curral, virou história. Virou churrasco. Virou churrasco. Virou. Não fica, não. Ah, vamos, deixa eu pausar o vídeo aqui pra gente fazer uma foto aqui no curral. Quer ver as coisas que eu tenho aqui? Vamos lá. Precisa não, né? Não, vamos lá, vou mostrar. Quer ver? O que é que você tem aí? Aqui é Don Quixote. É, A gravurazinha. Don Quixote. Aqui é o Cão Crege. Uma estilogravura de meu sogro, que Deus o tenha. Aqui foi a arte da carnaúba. Comprada lá no dia D, meu compadre me deu. Uhum. É uma... Agora eu esqueci, rapaz, mas é tirado de uma Bíblia antiga. Até onde meu compadre me falou, sei que eu me lembro. Foi vendida pela paróquia de Itaperoá. Aqui é Jean, um pintor, baseado numa foto de Guto. Aqui é Aboio, meu touro. Meu título da BCZ, o documento de Aboio. E aqui meu compadre. Filma meu compadre aqui. Meu compadre querido aí, Napó. Beijo pra vocês. Quem é Napó? Napoleão. Napoleão. Foto dessa. Vai fazer uma graça com o Napó, né? Não, você é doido, pô. Deus me livre fazer isso. Só isso, só isso, só isso. E aí, João, podemos finalizar o... Bora. Bora comer um vídeo? pouco. Bora comer um pouco, você tá com fome. Vamos comer. Vamos provar o queijo. Deixa eu lavar a mão aqui. João, já experimentei o queijo. Já dei uma volta na fazenda. Batemos um papo aí muito bacana. E agora eu quero fechar o vídeo aí. Não sei se Vamos você lá. tem uma mensagem final, tem alguma coisa que você quer trazer aqui pro vídeo.
Quero falar para quem assistir que é uma honra receber a visita de vocês. Estamos de portas abertas. É só agendar a visitação pelo Instagram, que eu já irei fazendo ali Corizal. E no que for possível, estou aqui à disposição para ajudar, para opinar, para contribuir. Você que tem dúvidas sobre o mercado do queijo artesanal, oportunidades, como posicionar sua marca, que tipo de queijo fazer, né? Que produto vai bem em que região. Conte comigo, estou aqui à disposição porque deve é. Ok, João. E é isso, foi uma honra recebê-lo. Demorou, né? Mas deu certo, né? Mas deu certo. Que bom que você veio, que bom que você veio agora. Né? Tudo tem seu tempo e sua hora. Que bom que você veio agora. Pegou o verde, pegou a maior chuva dos últimos 3 anos. Há 3 anos não chovia tanto aqui, né, no mesmo espaço de tempo. E é uma honra. Espero que você volte e que a gente consiga Volte mesmo. construir parcerias aí no futuro. Obrigado por me receber, viu? Tamo junto. Léo, obrigado, meu amigo. Tá, viu?